O senador Plínio Valério, presidente da CPI das ONGs da Amazônia, manifestou-se pelas redes sociais sobre a proposta de reforma tributária de Lula que deve ser analisada pelos senadores após o recesso. O senador disse: aprovada na Câmara dos Deputados e atualmente em análise no Senado, a reforma tributária apresenta preocupações quanto ao impacto que poderá ter sobre os trabalhadores, aumentando a taxação de bens e serviços. Além disso, há receios de que essa mudança reduza a autonomia dos estados. Estou acompanhando atentamente o processo junto à minha equipe de assessoria, buscando garantir que as alterações necessárias sejam feitas no texto para que não tenha impactos negativos sobre os brasileiros. No vídeo, o senador alertou: a reforma que saiu da Câmara vai chegar para o Senado ainda, só que lá eles aprovam um negócio e quando chega pra gente é outro, de tantos jabutis que eles colocam nas árvores. Plínio Valério explicou que a reforma chama atenção pelos aspectos negativos para a população. De cara, é uma reforma que não nos atende, porque vai penalizar, taxar mais ainda bens e serviços. Bens e serviços é tudo que a gente faz. É médico, é advogado, é motorista, é barbeiro, é manicure. Então, vai aumentar de 4% para 25%. Só isso aí já seria ruim. Ele acrescentou: não beneficia o trabalhador. Dizem que vão desonerar a cesta básica, mas vão onerar bens e serviços. Então, a tendência é realmente votar contra. O senador apontou ainda o problema das obscuridades no projeto, que foi aprovado sem texto final. Vão acabar com o IPI, ICMS e ISS, para transformar no imposto único que vai para um fundo que vai ser criado, mas não disseram qual o órgão que vai distribuir. Tira a autonomia dos estados quando chama para Brasília toda a responsabilidade de mandar dinheiro. Portanto, essa reforma que chega ao Senado parece que não cheira bem, não. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 24 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! A reforma que saiu da Câmara vai chegar para o Senado ainda. Só que lá eles aprovam o negócio, quando chega para a gente é outro, de tantos jabutis que eles colocam nas árvores. Então eu estou cabreiro com assessoria estudando para ver isso. Mas de cara é uma reforma que não nos atende, porque vai penalizar, né, taxar mais ainda bens e serviços. Bens e serviços é tudo que a gente faz.
né? É médico, é advogado, é motorista, é barbeiro, é manicure, então vai aumentar de 4% para 25%. Só isso aí já seria ruim. Não beneficia o trabalhador. Dizem que vão desonerar a cesta básica, mas vão onerar bens de serviço. Então, a tendência é realmente votar contra. Vão acabar com o IPI, ICMS e ISS, transformar num imposto único, que vai para um fundo que vai ser criado, mas não disseram qual órgão que vai distribuir. Tira a autonomia dos estados, quando chama para Brasília toda a responsabilidade de mandar dinheiro. Portanto, essa reforma que chega ao Senado parece que não cheira bem, não. Senadores, senhores senadores, os que aqui ficaram, os heróis e heroínas da resistência que aqui estão, eu volto a um assunto que abordei aqui mesmo, nessa tribuna, fevereiro, março de 2019, Supremo Tribunal Federal. Em poucos países a lei vale tão pouco quanto no Brasil. Basta ver a nova ameaça que se desenha agora no Supremo Tribunal Federal. Os trabalhadores brasileiros suportaram durante 75 anos a iníqua contribuição sindical imposta pela CLT do Estado Novo. Por ela, quisesse ou não, sindicalizados ou não, todo trabalhador era obrigado a contribuir com a receita de um dia de seu salário para a entidade sindical que dizia representá-lo. Isso acabou com a reforma trabalhista de 2018, pois é, mas pode voltar agora. O Supremo Tribunal Federal, sempre o Supremo Tribunal Federal, analisa um recurso que pode dar o que chamamos de, naquela época, de cavalo de pau jurídico. No entendimento por ele próprio adotado há menos de 5 anos, o Supremo Tribunal Federal sobre a cobrança de contribuição sindical de trabalhadores não sindicalizados, quando concordou com retirar essa contribuição. Pela decisão tomada em 2018, o Supremo considerou constitucional o dispositivo da reforma trabalhista que acabou com a obrigatoriedade da contribuição sindical, pois agora esse recurso em análise no plenário virtual do Supremo, desde a última sexta-feira, pode restabelecer essa cobrança indesejada e injusta. O julgamento se encerra na próxima segunda-feira. Mediante um subterfúgio judicial, a discussão do Supremo Tribunal Federal se dá em cima de uma contribuição, abre aspas, contribuição assistencial, fecha aspas. E a taxa seria, teoricamente, negocial e não obrigatória, com o objetivo de remunerar as negociações coletivas das categorias. Assim, dizem eles, o trabalhador iria optar pelo pagamento da contribuição ou não. E a contrapartida, olha só, se ele optar por pagar, seria o comprometimento de seu sindicato em ser mais representativo, que é uma obrigação. Isso, infelizmente, só funciona no papel, claro. Se esse novo formato alcançar a maioria no Supremo, a regra alcançará todos os trabalhadores do Brasil, mesmo os não filiados a qualquer sindicato. A divergência dos ministros da Corte é em relação à possibilidade de oposição do trabalhador, se ele poderá optar por pagar ou não, o que é uma balela. Aí começa a dança. O relator Gilmar Mendes mudou seu posicionamento e decidiu votar pela constitucionalidade da cobrança. Ele foi contra 5 anos atrás. Desde que, diz o ministro, que os trabalhadores tenham garantido o direito de se opor a esse pagamento. O ministro justifica o seu entendimento original, dizendo que foi contrário à cobrança, que poderia significar o enfraquecimento das estruturas sindicais, que ficariam, segundo ele, sobremaneira vulnerabilizadas no tocante ao financiamento de suas atividades. Você pode ver brasileiro, você pode ver brasileira, nada de jurídico, não tem nada de jurídico aí. É um posicionamento pessoal. Ele faz uma consideração a respeito do financiamento dos sindicatos, não tem nada a ver com o jurídico. É evidente, e você tem que estar atento, trabalhador brasileiro e brasileira, que o retorno dessa cobrança sindical será um retrocesso, pois é contrário ao princípio da liberdade sindical e ao princípio de que cabe ao trabalhador decidir o destino do seu salário.
Seja como for, o artifício das entidades sindicais ou não, o que se verifica é que uma guinada do Supremo está, mais uma vez, criando incerteza jurídica no país. É o que chamamos, em pronunciamento feito desta mesma tribuna, meu amigo senador Girão, no dia 9 de abril de 2019, que eu chamei de jurisprudência flutuante, porque flutua ao som. Foi o que aconteceu, como mostramos à época, com a prisão após condenação em segunda instância, que no curto espaço, o senador Moro, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou 5 vezes, há 5 anos atrás, se manifestou 5 vezes sobre prisão de segunda instância, inclusive alterando a jurisprudência 5 vezes. Vem daí para os cidadãos a imagem dessa jurisprudência flutuante que pode mudar de repente, bastando para isso a posse de um novo ministro ou pior, a alteração de um humor de outros ministros já em exercício. É uma instabilidade que não se deseja para o país. Não é possível suportar a incerteza de mudanças abruptas de orientação na Suprema Corte do país por força de contingências políticas ou de oscilações de temperamento. Como já disse aqui mesmo, desta tribuna, o Supremo pode muito, mas não pode tudo. Muito é uma coisa e tudo é outra. E eles insistem em achar que podem tudo. E o problema é que, frequentemente, os ministros do Supremo acham que podem tudo. Mas eu continuo dizendo, não podem tudo. E devem entender isso e não se meter como estão se metendo novamente no Legislativo. Basta ver o que pouco antes de se aposentar o ministro Ricardo Lewandowski fez com a lei das estatais. Com uma só canetada, prestes a se aposentar, ele suspendeu trechos da lei das estatais, a lei número 3.303 de 2016, que impediam a indicação de ministros de Estado e secretários estaduais e municipais para diretorias e conselhos de administração de empresas do governo. É a mesma lei que exige quarentena de 3 anos e que alcança militantes partidários. Mercadante está no BNDES. Essa lei foi aprovada pelo Congresso Nacional. Eu vou repetir. Esta lei foi aprovada pelo Congresso Nacional como uma resposta ao clamor da sociedade pelo enfrentamento à corrupção e à impunidade. Seguiu-se aos desmandos comprovados da Petrobras e em outras empresas estatais, além de fundo de pensão nas estatais. A partir da aprovação da lei, as nomeações passaram a obedecer critérios mais técnicos, o que certamente contribuiu para boas mudanças. Acontece que o ministro Lewandowski, que agora já se aposentou, anulou sozinho, em decisão monocrática, um resultado do trabalho conjunto de 513 deputados federais e 81 senadores, com milhões e milhões de votos. Lewandowski, sem nenhum voto, anulou todo o trabalho feito pelo Congresso Nacional. Foi aniquilada por uma canetada de ministro que não foi eleito pelo voto de ninguém e derrubou uma conquista histórica para o país. E o ex-ministro Lewandowski usou uma justificativa absurda para o seu ato. Alegou que, abre aspas, a lei das estatais, ao que tudo indica, foi muito além das limitações das positividades do ordenamento jurídico, criando hipótese de vedação à escolha de administradores. Fecha aspas. A lei não poderia ir além do ordenamento jurídico. E sabe por quê? Eu sou jornalista, mas sei que a lei é o próprio ordenamento jurídico. E um ministro que tinha que ser sábio na questão jurídica faz uma bobagem dessa. Mas ao dar a sua canetada, o ministro alegou que se tratava de discriminações desarrazoadas e desproporcionais. É obviamente um juízo meramente pessoal. Ele não gostou e, portanto, a lei não vale. Repito, uma lei feita no Congresso, pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República.
Somando-se a essa onipotência ministerial, à prática da jurisprudência flutuante, temos aí um quadro que não é apenas de instabilidade, é de absoluta incerteza e respeito ao poder da lei, mesmo definida rigorosamente dentro do que prevê a Constituição Federal. Como se pode constatar, entra ministro, sai ministro e a dança continua, ao som da jurisprudência flutuante, dos cavalos de pau que sempre nos ameaçam e causam essa insegurança completa. Portanto, vale a pena lembrar aqui a insistência deste senador da República eleito pelo Amazonas, na PEC que vai determinar e fixar o mandato de ministro do Supremo, para que eles entendam que não são semideuses e tenham consciência de que o Supremo não é o Olimpo. Finalizo repetindo como comecei. Ministros do Supremo podem muito, mas não podem tudo. Ministro do Supremo não é mais que senador. Ministro do Supremo não é mais do que ninguém. Ele vai julgar. Tem que se limitar a julgar, enquanto nós temos que se limitar a legislar. Eu na minha, ele na deles. Portanto, todas as vezes que eles nos desrespeitarem, aqui estarei para dizer isso. Que eles entendam de uma vez por todas que não podem continuar causando essa insegurança jurídica no país, a que eu chamo de jurisprudência flutuante. Obrigado, presidente. Obrigado ao senador Plínio Valério pelo uso da tribuna e, no momento, convido o senador Sérgio Moro para fazer uso da palavra no tempo regimental.